Alunos, boa noite. Então, vamos lá. Esse vídeo que eu tô fazendo é um vídeo bem sucinto, né? Só para falar para vocês sobre a questão de conceitos, características de cozinha internacional e garde-manger. Cozinha internacional, a gente vai falar de um modo geral, e garde-manger, significado, características. Acho completamente importante, né, a gente fazer esse tipo de introdução antes da gente já começar a falar da cozinha italiana, espanhola, árabe, tá? Então, só para vocês entenderem mesmo essa questão conceitual, igual no café e brunch, né? O que é café, o que é brunch, diferença de cada um, duração, componentes, tá? Então, essa aula de hoje a gente está falando sobre conceitos. Então vamos lá, gente. Quando a gente fala de gastronomia internacional, a gente tenta entender de onde que veio, como que surgiu, como que tudo isso começou, né? Quais são as influências dessa gastronomia. Então, lá atrás, isso começou com os europeus. Os europeus, por serem viajantes, exploradores, conquistadores, eles levaram de casa essa semente da cultura, da gastronomia. Então, por conta dessas viagens, eles conseguiram, né, plantar essa semente em todo o mundo, né, em todo o globo, que a gente pode falar. Então, se hoje a gente come o arroz, os italianos têm o tomate, né, é devido, né, a essas viagens, nessa influência europeia. E quais são, né, as características de uma cozinha internacional? A cozinha internacional, gente, ela é marcada pelo o regionalismo, pelo clima, pelas culturas que são plantadas, né, em certas regiões. Então é isso que diferencia, né? Você pega uma cultura italiana, vamos comparar com a gente mesmo. É completamente diferente, são outros produtos, são outros costumes, né? A mesma coisa o pessoal do Oriente Médio, a galera asiática. Então, cada gastronomia ela é marcada pelo seu povo, pela sua cultura, pelo seu clima, pela o regionalismo, né, como eu falei. E além disso, né, entra também agricultura, religião, técnicas de preparo, equipamentos, né, tem outros tipos de países, né, outros tipos de povos que têm um costume de usar algum certo tipo de técnica, algum utensílio que é específico para algum tipo de preparo. Então é isso que diferencia as gastronomias mundiais. Não, não vamos muito longe não, para ficar mais fácil assim de vocês entenderem. Aqui mesmo no nosso país, nós temos 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Gente, cada região nossa ela é marcada por uma cultura, ingredientes diferentes, temperos diferentes. Vamos pegar uma comida do Nordeste e comparar com a nossa. Cada um tem as suas características. O pessoal do Sul comparando com o do Norte, então tem uma diferença muito grande, tá? Então, na gastronomia internacional é a mesma coisa. Então, no final de tudo isso, né, cada região, cada país desenvolve, né, suas próprias técnicas, seu próprio gosto, né, e ele acaba se difundindo pelo mundo. Então, só para ficar mais claro essa questão de conceito, né, de gastronomia internacional, agora a gente vai começar a falar sobre garde-manger. Alguém aí já escutou esse termo? Já ouviu falar? Imagina o que que é? Gente, o garde-manger vai estar relacionado com a cozinha fria, tá? Então, é um chefe que ele é indispensável em qualquer brigada de cozinha. Se a gente pegar a hierarquia, ele tá em terceiro, tá? Então, cozinha fria, saladas, sobremesas, não. Esse chefe, gente, ele entra em preparação de molho, limpeza de peixe, limpezas de carne, porcionamento, ele é chamado como chefe de dispensa, né? Então, ele é essencial no preparo para outras partes da cozinha, né? Outras partidas, né? Que a gente pode falar. Então, gente, como eu falei para vocês, além dele preparar molhos, caldos e sopas, ele entra na preparação de petiscos, sanduíches, aperitivos,
galantines, parte de charcutaria que vocês vão entender depois, né, em cada aula que a gente vai falar de forma específica. Patês, terrines, antepastos, tá? Então, são componentes de mesas de buffet frias. Quando a gente vê uma que fala finger food, né? Finger são dedos em inglês e food comida. Então é aquela comida que você pega, né, com os dedos e você dá no máximo 2 bocadas. Então isso aí tudo entra, tá, na preparação para esse chefe específico dessa área que é o chefe de garde-manger. Então, só reforçando mais uma vez, né, esse chefe, ele tem que ter outras noções dentro da gastronomia, como panificação, confeitaria, porque dependendo do estilo da cozinha, ele entra nas preparações dessas áreas também. E aí na apostila eu coloquei o significado, tá, dessa palavra garde-manger, que significa guardião da comida, e coloquei uma história, tá, sobre esse termo. Falei sobre Auguste Escoffier, de novo, porque eu falei dele nas primeiras aulas com vocês. Então, ele contribuiu de forma imensa, tá? Com essa questão do chef garde-manger. Então, vocês deem uma olhada que é bem legal, tá? Como tudo começou. E esse chefe, gente, ele pode trabalhar em outras áreas também. Então, ele pode pegar, por exemplo, uma cozinha fria de um hotel, de uma pousada, de um restaurante, ou então ele pode trabalhar com esculturas de frutas, vegetais, esculturas de gelo. Vocês já viram aquelas mesas que tem aqueles monte de fruta cortado bem bonito, perfeitamente, tá? Então, ele pode trabalhar também dentro dessa área. E ele também é um chefe que ele é conhecido por dar acabamento. Então, nas cozinhas mais completas, cozinhas profissionais, geralmente esse chefe que tem essa habilidade, ele vai tanto para finalização dos pratos, né? Montagem de pratos para soltar para o cliente. Ele também pode trabalhar nesse setor. E outra característica desse chefe é a habilidade que ele tem de temperar comidas frias. Por exemplo, ele pode até temperar comidas quentes, fazer pratos quentes. Geralmente, o chefe que é de uma praça quente não tem tanta habilidade para trabalhar com alimentos frios. Então, ele tem essa característica também de trabalhar dentro dessas duas áreas, de saber manipular as duas áreas. E aí, gente, infeliz da pessoa que fala que o chefe de garde-manger só sabe trabalhar com salada. Não, porque além disso tudo que eu falei, olha só, o chefe garde-manger, ele trabalha com muitos alimentos crus. Quando a gente fala de alimentos crus, o que a gente lembra? Contaminação, armazenamento, manipulação. Então, o cuidado para trabalhar com esse tipo de alimento é redobrado. Então, quem que é o responsável? Garde-manger. Em um restaurante bastante completo que tem açougue, um exemplo, na falta do açougueiro, quem que vai para lá? Garde-manger. Aí não acabou não, tá? Alimentos que geralmente são curados, defumados, desidratados, né? A gente tem cozinhas hoje que fazem, né, esses processos, né, nos seus próprios produtos. É o garde-manger que vai fazer. E falando da salada, gente, já que é um tipo de preparo que o garde-manger é relacionado, não é simplesmente, vamos fazer uma salada, folhas, legumes. Não, ele tem que entender de óleos, ele tem que entender de vinagres, ele tem que entender como que esses elementos funcionam de forma isolada, como que eles vão funcionar junto no tempero ali das saladas. Então, essa questão da harmonização. Da mesma forma, os molhos também usados para temperar saladas. Então, ele tem que entender, ele tem que ter essa noção. E de preocupar de servir salada sempre com folhas frescas, folhas bonitas. Você não vai levar uma salada murcha, né, para o seu cliente. Então, entra toda essa questão também de controle de qualidade. Então, não é tão simples assim. Então, viu, gente, como que é?
Às vezes a gente assimila um profissional a um certo tipo de preparação e olha só o tanto de responsabilidade que ele tem, o tanto de funções que ele tem, e ainda não acabou, porque quando a gente fala de garde-manger moderno, que também pega uma área que, né, está na nossa disciplina com vocês, quando a gente fala de hotéis, pousadas, é o chefe garde-manger que é o responsável pelo serviço de room service, né? E a gente ainda não entrou nessa aula, mas o room service, gente, é aquele serviço que ele é levado ao apartamento do hóspede. Então, pedir um lanche, pedir uma janta, pedir um almoço, né? Quero que isso seja servido no meu quarto, então é o chefe garde-manger que organiza toda essa parte. Certo, pessoal? Então, ó, outras características para a gente fechar aqui. Hoje a gente vê muito hotel fazendo evento, né? Pousadas fazendo evento para os hóspedes. Vamos pegar aqui um exemplo de fim de ano. Então, o hotel ele vai oferecer um coquetel, uma mesa. Então, nesse caso, o chefe de cozinha ele vai solicitar o chefe de garde-manger, tá? Para organizar esse preparo dessa mesa. Então, ele vai ser requisitado pelo chefe de cozinha. Outra questão também que a gente pode falar que o chefe de garde-manger, ele cuida do seu serviço 100%. Desde a hora que chega as suas mercadorias, então ele confere, ele faz a limpeza, a armazenagem correta, a contagem, a gramagem, né, que é a pesagem, né, dos seus produtos. Então ele tem o domínio 100% da sua função, tá bom? Eu particularmente é a área que eu mais gosto na gastronomia, já trabalhei na área e hoje atuo nessa área, então eu trabalho com produtos frios, eu amo essa questão de curas, defumados, desidratações de alimentos, né? É uma área que me chama muita atenção, de charcutaria, que são a parte dos presuntos, dos salames. Meu olho brilha, sim, quando eu falo sobre isso, porque é muito bom, né, quando a gente se encontra. Então, pra mim, essa área é incrível e vocês acabaram de conferir, né, o tanto de responsabilidade quando a gente fala, né, de cozinhas, né, esse profissional dentro da cozinha. Então, pessoal, vamos só falar aqui agora das atividades pra gente fechar. Então, sobre as atividades, né? A gente falou sobre método de cocção para fechar aquela parte de cortes e molhos de café da manhã e brunch. Tá, não tem atividade para essa aula. Voltamos para bares e E aí, voltando para café da manhã e brunch, onde a gente já entra nessa parte específica, onde também discutimos conceitos, diferenças, tem uma atividade. Então, no total, são 5 questões: 2 de cardápio, 2 de culinária internacional e garde-manger e mais uma de café da manhã e brunch, tá?